A segunda região mais industrializada do Brasil é a região sul, que inclusive é interessante lembrar, traz algumas características marcantes na sua produção industrial, entre elas principalmente a forte influência da colonização europeia nas atividades industriais da região. Isso fica bem notório em atividades como, por exemplo, a indústria de bebidas, a produção de vinhos, em regiões como a Serra Gaúcha, por exemplo, e a indústria têxtil, muito forte, a influência dos alemães, principalmente no estado de Santa Catarina. Os dois principais polos industriais da região sul do Brasil são o Rio Grande do Sul, que apresenta com duas áreas industriais muito fortes, a região metropolitana de Porto Alegre, de cidades como, por exemplo, Garibaldi, Canoas, onde algumas importantes empresas como a Tramontina estão instaladas, e a região da Serra Gaúcha, que apesar de ter ou ser mais conhecida pela sua indústria vinícola, também guarda alguns outros setores, como, por exemplo, o ramo de carrocerias de automóveis, representada pela marca Marco Polo. Portanto, indústrias pesadas também nessa região. O Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais sofreu com o processo de desconcentração industrial no nosso país. Alguns ramos importantes, como calçadista e o próprio ramo têxtil, abriram mão de estar no estado do Rio Grande do Sul em função de alguns custos considerados pelos empresários nos anos 80 muito elevados, entre eles o custo da mão de obra. Foi um dos estados que mais sofreu com a fuga das empresas em direção, principalmente, à região nordeste do Brasil e, portanto, um estado que passou por momentos muito difíceis. A sua recuperação vem se dando aos poucos, principalmente após a fundação do Mercosul, ano de 1991, que vem atraindo empresários com essa perspectiva de se aproximar dos parceiros do Brasil dentro do bloco econômico. Entre eles, nós vamos lembrar a instalação da fábrica da General Motors, justamente na cidade de Garibaldi, que deu um grande impulso para a retomada do processo de industrialização do estado do Rio Grande do Sul, hoje vivendo um cenário bem mais positivo. O estado do Paraná é outro grande representante, um dos que mais cresceu nos últimos anos a sua atividade industrial, representada fundamentalmente pela região metropolitana de Curitiba, com destaque para a cidade de São José dos Pinhais, vem se transformando num importante polo automobilístico brasileiro, onde algumas importantes marcas, como Renault, por exemplo, e Volkswagen, se instalaram visando a boa qualidade da mão de obra oferecida pela população do estado do Paraná, a proximidade com importantes mercados consumidores, também os países do Mercosul, São Paulo, que fica a pouco mais de 400 quilômetros de distância da cidade de Curitiba, e um dos maiores portos do Brasil, que é o Porto de Paranaguá, a apenas 70 quilômetros da capital paranaense, a cidade de Curitiba. Essa localização estratégica tem sido um fator dos mais importantes na atração de investimentos para a cidade de Curitiba. Santa Catarina, infelizmente, não é um estado que se destaque pela sua atividade industrial e, portanto, não faz parte, nesse momento, da nossa caracterização do espaço industrial brasileiro. O terceiro polo industrial brasileiro é a região Nordeste, tradicionalmente representada pelos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará, mas vem acontecendo também nos últimos anos um intenso processo de industrialização do Maranhão. O Nordeste do Brasil já foi apelidado de tigre tropical, uma referência, uma analogia aos chamados tigres asiáticos. Por quê? Você tem que lembrar que a região nordeste do Brasil, dada ao baixo nível de renda de grande parte da população, se apresenta como uma região interessante pelo valor da sua mão de obra. A região nordeste do Brasil tem uma boa infraestrutura portuária e aproxima alguns empresários que vislumbram mercados como o mercado norte-americano, o mercado europeu, de uma forma muito mais vantajosa, reduzindo, portanto, os custos de transporte. E a região apresenta uma boa política de incentivos fiscais, extremamente competitiva, que na guerra fiscal entre os estados brasileiros se apresenta como uma das regiões que mais vem conseguindo, através desse tipo de iniciativa, atrair empresas para a região. A região metropolitana de Salvador é uma das mais importantes, tendo lá o polo industrial de Camaçari. A região metropolitana de Recife, com o porto de Suape e a região industrial de Suape, vem atraindo recentemente, inclusive, grandes empresas como a Fiat, que anunciou ano passado a instalação de uma nova fábrica e surpreendendo a muita gente, não na região metropolitana de Belo Horizonte, mas sim em Recife, na região de Suape, principalmente em função dos incentivos fiscais. Ceará e o polo industrial de Pecém é outro que vem atraindo algumas empresas. Já o Maranhão tem se destacado principalmente na atividade siderúrgica. O que explica isso? A proximidade com as reservas minerais de Carajás, no estado do Pará. Lembre-se que é através do porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, que é escoada grande parte da produção mineral das reservas de Carajás.
e, portanto, em função disso, algumas siderúrgicas têm procurado o estado e a capital maranhense como um polo importante de localização, inclusive investimentos estrangeiros de empresas chinesas, por exemplo. Tá? Temos a região norte do Brasil como o quarto maior polo industrial do Brasil, representados pelo estado do Pará, em torno de Belém, fundamentalmente a atividade extrativa, da indústria extrativa da própria região, e a famosa Zona Franca de Manaus, que muitos dizem sofreu um processo de industrialização forçado a partir da fundação na década de 60 da Sudam, que passou a tentar atrair investimentos para a região com o objetivo de integrar e desenvolver a economia regional. A região inicialmente se destacou como polo eletroeletrônico, com vantagens para a importação de peças e equipamentos para a montagem de aparelhos eletrônicos, mas vem aos poucos diversificando a sua produção, principalmente como consequência dos efeitos da abertura econômica feita no Brasil a partir dos anos 90, que trouxe fortes marcas competidoras em relação às empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. Então isso fez com que se repensasse os incentivos e outros ramos têm sido atraídos para lá, como por exemplo o ramo motociclista, de empresas como a Honda instalando grandes fábricas na região. E vimos nos últimos anos também a região centro-oeste começar a se destacar. O estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, melhor dizendo, é um estado que vem apresentando uma tentativa de se industrializar muito significativa, mas ainda não tem sido um estado dos mais procurados. O estado mais procurado, até por causa de algumas vantagens fiscais, tem sido o estado de Goiás, que tem atraído para algumas das suas cidades, como Anápolis e Catalão, algumas importantes marcas do ramo automobilístico, como a Mitsubishi, por exemplo, e a Hyundai, instaladas na região, o que significa uma diversificação econômica altamente positiva para a região centro-oeste. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje, espero que ela tenha sido positiva para vocês. Um grande abraço.